Fala pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre licitação pública. Vem comigo então. Então, nosso ponto, licitações. O que vem a ser então uma licitação? A licitação, pessoal, é um procedimento administrativo pelo qual o Estado convoca interessados em fornecer bens ou serviços ou prestar uma obra, certo? Execução de uma obra, estabelecendo uma competição para celebrar um contrato com quem oferecer a proposta mais vantajosa para o interesse público. Então, o que eu preciso saber do conceito de licitação? Que nada mais é que um procedimento administrativo onde a administração busca a melhor proposta, aquela proposta mais vantajosa para a administração pública, levando em consideração os critérios objetivos do edital da licitação. Certo? Vejam bem, aonde que nós encontramos a previsão da licitação? No artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Vejam bem, diz assim a Constituição: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante um processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, vejam bem, a necessidade de licitação pública é um regramento previsto na Constituição Federal, certo? Está relacionado aí a uma das indisposições, né? Então, a administração pública tem o princípio da indisponibilidade do interesse público. Nós temos aí a necessidade de procedimentos licitatórios para compras, certo? De maneira geral. A execução de obras, serviços, alienações. Okay? É necessário, então, segundo o regramento constitucional, a exigência da igualdade de condições entre os licitantes. E lembrando, né, que há exceções na própria legislação. Exemplo, a dispensa e a inigibilidade da licitação. Certo, pessoal. A obrigatoriedade da licitação decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público e visa garantir à administração pública a proposta mais vantajosa, possibilitando, então, que todos ofereçam bens e serviços aos órgãos públicos, né? Então, a administração pública vai buscar aquela proposta mais vantajosa para ela, sempre levando em consideração o interesse público. Busca-se, com isso, impedir conluio entre os agentes públicos e terceiros, que acarrete aí negócios desfavoráveis para a administração pública. Ou ainda o favoritismo ou perseguições que não se coadunam com o princípio da isonomia, também, né, considerado o princípio da igualdade. Beleza, pessoal? Então, a licitação pública está relacionada ao princípio da indisponibilidade do interesse público, assim como está relacionado ao princípio da isonomia, o princípio da igualdade, assim como o princípio da impessoalidade. Então, a licitação pública tem uma série de princípios aí que nós vamos estudar. Quais são os objetivos da licitação pública? Os objetivos estão no artigo 3º. São 3 objetivos. Primeiro, garantir a seleção da proposta mais vantajosa. Segundo, garantir a isonomia nas contratações públicas, ou seja, garantir a igualdade nas contratações. E, por fim, garantir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Esse aqui foi o inciso, né, introduzido posteriormente na Lei de Licitações. Vejam bem. Quem tem competência para legislar em relação à licitação, certo? Nós encontramos o regramento no artigo 22, certo? Inciso 27 da Constituição Federal. Diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratos. Então, a União cabe legislar normas gerais, certo? Normas específicas serão aplicadas apenas em âmbito do governo federal, em âmbito federal, beleza? Então, a administração pública federal, a União, vai editar normas gerais sobre licitações e contratos, mas os estados e municípios podem legislar sobre normas específicas, certo? Que será, respectivamente, de âmbito do respectivo ente federativo. Então, regra geral, a União estabelece normas gerais. Nós temos aí a lei de licitações para isso, né? E os entes federativos vão tratar de normas específicas, né, de aplicação para cada um dos entes. A quem está sujeito à licitação pública? Então, nós temos aí no artigo 1º, parágrafo único, quem são
aquelas pessoas jurídicas que são obrigadas a fazer licitação. Então, nós temos, em primeiro lugar, a administração direta, que é obrigada a fazer licitação. Nós temos ainda a administração indireta. Quem que faz parte da administração indireta? Nós temos as pessoas jurídicas de direito público, as autarquias e as fundações públicas de direito público, e aquelas pessoas jurídicas de direito privado, as empresas públicas e sociedades de economia mista, que também aí, né, necessariamente tem que fazer a licitação pública com suas regras especiais, né, com determinadas súmulas do Tribunal de Contas da União. Além disso, nós temos aí entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público que também precisam fazer licitação. Certo? Próximo ponto que nós iremos tratar aqui são os princípios que regem a licitação. Nós encontramos lá no artigo 3º que diz o seguinte: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Certo? Isonomia lembra lá do Aristóteles, né? Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, certo? E nós temos mais dois princípios importantíssimos aqui, que são específicos da licitação, que é a vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, tanto a administração pública quanto os licitantes estão vinculados ao edital da licitação, e ainda o julgamento objetivo. Certo? O que significa o julgamento objetivo? Que a administração pública deve utilizar critérios objetivos de julgamento das propostas. São os chamados tipos de licitação que nós iremos ver. Ok? Ainda relacionado ao primeiro princípio, que é o princípio da isonomia entre os licitantes, nós temos uma situação importante, certo? Lá no artigo 3º, parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate. Então, vejam bem, imaginem que nós temos propostas empatadas num processo licitatório. Qual é o critério de desempate? O critério de desempate vem na própria lei de licitações. Então, será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços. Primeiro, produzidos no país, produzidos ou prestados por empresas brasileiras, ou produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Então, aqui nós temos um critério de desempate, ok? Um critério sucessivo de desempate. Mas se mesmo assim ainda nós tivermos o empate, o que vai acontecer? Eu posso ter o chamado sorteio público, beleza? Agora ainda em relação ao princípio da isonomia, eu preciso lembrar da Lei Complementar 123, no seu artigo 44. É a lei que trata do Simples Nacional. E ela traz um grande benefício para as microempresas e empresas de pequeno porte em caso de empate. O que significa isso? Em caso de empate, elas vão ter preferência de desempate e poderão reduzir, então, o seu preço. Quando que eu tenho um empate em relação a uma microempresa, empresa de pequeno porte? Vejam bem, considera-se empate quando a proposta da microempresa, empresa de pequeno porte, for superior à melhor proposta classificada em 10% superior nas modalidades previstas na Lei 8.666. Vejam bem, na lei de licitações, uma proposta vencedora, ok? A microempresa vai ser considerada empatada até 10% superior ao valor da melhor proposta. Já no pregão, superior até 5%, ela vai ser considerada empatada. Né? Então, a lei 10.520, que trata do pregão, beleza? Então, vejam bem. Eu tenho que ter isonomia entre os licitantes, a própria lei traz os critérios de desempate. Persistindo o desempate, eu tenho que ter um sorteio público, e se for uma microempresa, empresa de pequeno porte, ainda eu tenho aí os critérios de desempate previstos na Lei do Simples Nacional. Beleza? Vamos lá então. Olha só, a licitação, ela não será sigilosa. Então, o próximo princípio que nós iremos tratar é o princípio do sigilo na apresentação das propostas. Vejam bem, a regra é que a licitação seja pública. Porém, eu tenho que ter um sigilo na apresentação das propostas de preço. Então, vejam bem, a licitação não será sigilosa, sendo público e acessível ao público os atos do seu procedimento.
salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então vejam bem, eu tenho um edital de licitação publicado, as empresas vão apresentar, então os licitantes irão apresentar os documentos de habilitação e as propostas de preço. E vejam bem, até a abertura da documentação da proposta de preço, deve haver sigilo das propostas. Após a abertura das propostas, a regra, então, é que a licitação seja pública como um todo. Então, não será sigilosa. Como é que eu vou entender isso, então, professor? A regra é que a licitação não deve ser sigilosa. Contudo, o conteúdo das propostas deve ficar em sigilo até a sua abertura. Beleza? E se alguém não respeitar isso? Nós temos aí um crime previsto, certo? Então, vejam bem, devassar o sigilo das propostas apresentada em procedimento licitatório ou para propiciar que a terceiros o ensejo de devassá-lo, nós temos aí a previsão de pena de detenção de 2 a 3 anos e ainda multa, beleza? Então, lá no artigo 326 do Código Penal. Então, vejam bem, importante aqui, ó, que não haja devassar o sigilo das propostas de preço. Depois que foi julgada, analisada as propostas, aí toda a licitação deve ser pública. O próximo princípio que nós iremos analisar é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vejam bem, tudo que for importante deve constar no edital, pois ele é a lei das licitações. Ok? Então, o edital de licitação vai ser a lei que vai reger aquela licitação. E tanto a administração pública, quanto os licitantes, quanto os contratados, ficarão vinculados ao edital de licitação. Então, nós temos aí o regramento do artigo 41, que diz o seguinte: a administração pública não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Então, tanto a administração pública quanto os licitantes estão vinculados ao instrumento convocatório. Qual é o instrumento convocatório? O edital de licitação ou a carta convite, no caso da modalidade de convite. O próximo princípio que nós temos é o julgamento objetivo, certo? A administração pública deverá decretar o vencedor segundo critérios do edital e não por características pessoais. Então, vejam bem, o edital deve prever de forma clara e precisa o critério de seleção e julgamento das propostas. A gente chama isso de tipo de licitação. Então, o que vem a ser o tipo de licitação? Nada mais, nada menos que os critérios de seleção e julgamento das propostas. Certo? E vejam bem, ó, é vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos na lei de licitação. Então, quais são os tipos de licitação que eu tenho? Menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta no caso do leilão, menor lance ou oferta no caso do pregão. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Vejam bem o que diz o artigo 44 da lei. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou no convite, os quais não devem contrariar as normas ou os princípios estabelecidos por esta lei. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Então, vejam bem, o julgamento objetivo vem buscar justamente uma igualdade entre os licitantes. Então, eu não posso ter aí critérios sigilosos, secretos, subjetivos, beleza? E o artigo 45 diz o seguinte: o julgamento das propostas será objetivo, devendo a comissão de licitação ou seu responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, e de maneira a possibilitar a sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. Certo? Então, o julgamento deve ser objetivo em conformidade com os tipos de licitação. Continuando. Para efeitos deste artigo, constituem-se tipos de licitação, exceto na modalidade de concurso. Então, exceto na modalidade de concurso, os seguintes tipos de licitação. Primeiro, a de menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital e convite a oferecer o menor preço.
Então, o primeiro critério é do menor preço. Aquele que apresentar o menor preço será o vencedor. O segundo critério é o de melhor técnica. Aquele que apresentar a melhor técnica será o vencedor. O terceiro critério, técnica mais preço. E o quarto critério, o maior lance ou oferta. Aquele caso, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real, certo? Maior lance. Nós vamos ter aí, então, no leilão, o maior lance. Lembrando que no menor lance nós temos na modalidade de pregão, certo? Nós vimos que no caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecidos os critérios de desempate do parágrafo 2º, artigo 3º, o primeiro deles lá diz produtos produzidos no país, certo? A classificação se fará obrigatoriamente por um sorteio em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Beleza? Então vejam bem, os critérios de julgamento das propostas são aqueles do parágrafo 2º do artigo 3º para desempate e ainda um julgamento através de um sorteio público, no caso ainda de continuar o julgamento das propostas empatadas. Ok? Vejam bem, a lei traz uma situação especial em relação aos bens e serviços da informática. Diz assim, para a contratação de bens e serviços da informática, a administração obedecerá ao disposto no artigo 3º da Lei 8.248 de 91, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º, e adotará obrigatoriamente o tipo de licitação, técnica e preço, permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. Então, no caso de contratação de serviços de informática, deve-se utilizar a técnica e preço. O tipo de licitação, técnica e preço. Beleza? Vejam bem, é vedado a utilização de outro tipo de licitação não previsto nesse artigo. Tá? Então, os tipos de licitação são os critérios objetivos de julgamento das propostas de preço. Certo? O próximo princípio importantíssimo é o princípio da adjudicação obrigatória ao vencedor. O que significa isso? Então, a licitação é um procedimento administrativo com uma série de atos concatenados, certo? E ao final desse procedimento, nós temos aí a adjudicação, que ela encerra o processo licitatório, atribuindo o seu objeto ao vencedor e impede a abertura de uma outra licitação, enquanto vale da adjudicação anterior. Então, o que acontece com a adjudicação? Ela encerra o procedimento de licitação, atribui o objeto daquela licitação ao seu vencedor. Certo? Então vejam o que diz o artigo 64. A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retificar o instrumento equivalente, dentro do prazo e das condições estabelecidas sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81. Vejam bem, a administração pública vai convocar o interessado, aquele que foi o adjudicado, aquele que foi o vencedor da licitação, para assinar o termo de contrato. Beleza? Lembrando que a administração pública não é obrigada a contratar, ela tem que levar em consideração o interesse público, certo? Agora, o contratado chamado dentro do prazo legal, ele é obrigado, então, a assinar esse contrato, salvo algumas exceções, mas sob pena de sanções previstas na lei de licitações. Então vejam bem, o prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que corra motivo justificado aceito pela administração pública. Então vejam bem, no edital de licitação vai prever um prazo para chamar o primeiro colocado na licitação para que assine o contrato. Ele pode solicitar uma prorrogação por igual período uma única vez. Beleza? Vejam bem, é facultada a administração quando o convocado não assinar o termo ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes. Então, nós temos um caso aqui, onde o primeiro colocado não foi chamado porque ele não se interessou em assinar aquele termo de contrato. O que a administração pública pode fazer? Chamar os licitantes remanescentes. Então, vão chamar o segundo, o terceiro, o quarto. Mas vejam bem,
na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da proposta pelo primeiro classificado. Então, vai chamar os próximos convocados? Pode chamar, mas nas condições do primeiro classificado, ok? Inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. Ou ainda ela pode revogar a licitação, certo? Então, vejam bem, a administração pública chamou o primeiro vencedor do processo licitatório. Esse não assina o contrato, ela pode sancionar essa pessoa jurídica e ela pode ainda adotar de chamar os licitantes remanescentes ou ainda revogar a licitação. Certo? Decorridos 60 dias da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, ficam liberados os licitantes do compromisso assumido. Então, vejam bem, até 60 dias, aquele que foi vencedor da licitação e os demais serão convocados para assinar, podendo sofrer sanções. Decorridos 60 dias da entrega das propostas, eles ficam liberados desse compromisso, então não pode mais ser sancionado se não assinarem o contrato. Certo? Um assunto importante aqui, muitas vezes cobrado em prova, é a comissão da licitação. O que eu preciso saber, então? Quem que vai nomear? Então, a autoridade máxima do órgão vai nomear, vai designar uma comissão de licitação. Essa comissão ela vai ser composta por 3 membros, sendo pelo menos 2 membros efetivos. Então, aqueles que ingressam através de concurso público. Certo? Eu posso ter uma comissão permanente e ainda uma comissão especial. Beleza? Então, eu posso ter uma comissão especial para determinado fim e uma comissão permanente no órgão aí para um exercício. Certo? O período de designação será de 1 ano, certo? É vedada a recondução de todos os membros. Deve mudar pelo menos um. Então, se eu designei uma comissão de licitação permanente por um exercício, no exercício seguinte eu devo mudar pelo menos um dos membros, certo? Deve mudar no mínimo um dos membros. Eu não posso reconduzir todos os membros. Os membros respondem de forma solidária pelos atos da comissão. Para não responder de forma solidária, ele tem que manifestar quando ele discorda de determinado ato e fazer com que isso conste no processo. Pessoal, então agora acabamos de falar sobre a comissão de licitação. Na próxima aula nós iremos continuar então falando de licitação pública e começaremos a falar sobre as modalidades de licitação. Então fique ligado aí, acompanhe com a letra da lei, então tem que estar com a lei de licitações à mão e vamos para a próxima aula. Abraço e até a próxima.